Amém, aleluia, bênção demais. A graça do Senhor transformou, a graça do Senhor trouxe um novo tempo para a vida do Jean, da Jo e da família. Você já tem vivido, experimentando dessa graça, como que essa graça tem transformado a sua vida. Nesse domingo estamos falando sobre a graça de Deus. Obrigado, querido ministro Fidelis, obrigado. Estamos falando sobre a graça de Deus e pela manhã, se você não esteve pela manhã, o pastor Roberto nos liderou num processo de elaborar fiz uma lambança aqui, não tem problema não. Elaborar um testemunho pessoal, onde nós podemos compartilhar dessa graça, onde nós podemos compartilhar do amor de Deus. E é muito especial quando nós falamos da graça. Se eu perguntar para você o que é graça, o que você me diz? Favor imerecido, é quase um coro, né? Favor imerecido. Está certo, a resposta está certa. Mas eu acho que ela não está muito completa. Porque se nós olharmos a etimologia da palavra, realmente é isso mesmo. Graça é receber de graça, sem nada em troca, um presente merecido. No entanto, se nós vamos para as Escrituras, nós vamos perceber que a graça, você acessar a graça, se eu preciso acessar a graça, eu posso ter esse favor imerecido pela graça, mas de repente eu preciso entender que não é um ato unilateral de Deus. O acesso à graça requer também uma ação intencional da minha parte. Lá em 2 Pedro 3,18 diz lá: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, se nós podemos crescer na graça, nós podemos também cair na graça. E nós podemos simplesmente deixar que a graça que está disponível a nós não gere transformação. E o tema da mensagem de hoje é graça transformadora. Eu quero trazer essa reflexão de como a graça de Deus que nos alcançou, ela transforma a nossa vida a ponto de nós não ficarmos parados, mas entendendo essa dimensão da graça que eu recebo, que eu deixo ser transformado por ela, mas que eu compartilho e que eu contamino quem está ao meu redor. Então, creio que seja um consenso de todos os cristãos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Está lá em Efésios: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Creio que há pouca discussão com relação à necessidade de eu fazer algo para alcançar a salvação. Eu preciso arrepender, eu preciso ter um coração arrependido, entregando minha vida ao Senhor. E é pela graça que eu sou salvo. Mas a graça e a santificação, elas devem ser os dois lados da mesma moeda. Elas devem caminhar juntos. Porque se eu falo assim, olha, eu acesso à graça, mas a graça realmente ela vem como uma carta de alforria para que eu possa fazer o que eu quiser. E aí eu estou avaliando, eu estou entendendo de uma forma equivocada. Então a graça através de Cristo nos libertou das consequências eternas do pecado. É verdade. Mas a mesma graça que nos abençoou com a salvação tem o caráter de transformar em liberdade as prisões, os sofismas colecionados pela experiência da vida. Queridos, pela graça, queridos e queridas, pela graça, nós somos salvos, somos alcançados para viver livre. A graça, favor imerecido de Deus, ele está disponível a nós, para nós acessarmos um lugar de liberdade. E se você continua escravo de alguma coisa do seu passado, de alguma marca, de algum pecado, está na hora de você entender que essa graça, ela não veio somente para nos salvar, mas veio também para nos transformar. Eu queria que você abrisse, não precisa nem abrir, vai ser projetado aí, lá em Tito 2, se você gosta da Bíblia, assim, abra lá, para você fazer aquele barulhinho, não tem problema não, certo? Mas está lá em Tito 2, esse texto vai dizer o seguinte, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata,
justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele está trazendo uma conclusão do que ele vem descrevendo no capítulo 11, no capítulo 2 ali de Tito. Ele descreve ali alguns procedimentos aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, aos jovens, aos escravos, que seriam os funcionários, empregados. Ele começa a fazer uma exortação, uma orientação a todas as camadas sociais, a todas as gerações, e aí, depois disso, ele vem uma palavra que ele fala, mas por quê? Você deve viver isso porque a graça de Deus se manifestou a todos. Então, a salvação pela graça deve gerar essa transformação, e essa transformação deve ser ensinada, compartilhada e refletida em atitudes, porque ela é para todos nós. Quando nós disponibilizamos um cartão sementes, quando nós incentivamos e ministramos um curso de evangelismo, o que nós estamos passando? Qual é o desejo do nosso coração? É que essa graça que você recebeu, esse amor que você recebeu, a salvação que você recebeu, você seja agora capacitado a compartilhar. E aí eu pergunto assim, daí tem algumas pessoas que falam assim, mas eu não consigo compartilhar. Mas eu não sei. Mas eu sou muito tímido. Mas quando nós vamos para a grande comissão, é para todo discípulo de Jesus. Não é somente para os extrovertidos, não é somente para aqueles que têm facilidade. Tem pessoas que evangelizam até poste, como o pastor Roberto cita isso sempre, né? Tem pessoas que não podem ver uma oportunidade para, né? E tem outros que já têm um pouco mais de dificuldade. Tem outros que só precisa, de repente, tem que bater lá, você pode falar de Jesus para mim? Né? Tem pessoas que têm mais dificuldades. Mas cada um tem um jeito, tem um estilo pessoal, tem os seus dons. Tem uns que têm dom de evangelismo, outro tem dom de pastor, outro dom de mestre. E não existe uma categoria maior ou menor. O que existe é que nós que temos dons espirituais, nós experimentamos esses dons na diversidade na igreja, para que haja complementaridade, que possamos cumprir a nossa missão. Mas eu quero olhar para esse texto de Tito, na verdade do livro de Tito, o texto do apóstolo Paulo, e eu quero trazer alguns ensinamentos sobre esse texto, e que nos ajuda a entender a graça, e como é que nós podemos viver essa graça, como é que nós podemos transbordar essa graça, e usando todos os desafios que nós como igreja estamos sendo preparados. No mês de setembro agora, nós teremos uma ênfase muito forte em evangelismo, em alcançar pessoas, em levar o amor de Deus para as pessoas. E nós vamos iniciar no dia 4 ali de setembro, já com a convocação solene. Já reserve na sua agenda, aí dia 4 você vai estar 12 horas com a gente. Vamos estar juntos, das 9 da manhã às 9 da noite, em jejum e oração, e sendo preparado, capacitado, recarregando as baterias, para que o mês de setembro nós possamos ter uma ênfase muito forte em levar esse amor de Deus às pessoas que não conhecem. De repente você está aqui nessa noite e você ainda não conhece do amor de Deus. Você conhece um Jesus que você ouviu falar, e quando você fala de graça, você pensa, será que é fazer graça? Será? E não, nós vamos explicar um pouquinho mais sobre a graça de Jesus. E hoje eu quero trazer esse texto do livro de Tito, que nos desafia a viver uma graça transformadora. E o primeiro destaque que eu trago aqui, que essa graça transformadora, ela é para todos. No versículo 11 desse texto que lemos, diz ali, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. Entender que a graça é para todos, me faz entender o meu papel e o meu desafio de compartilhar. Já passou pela tua cabeça? Eu acho que essa pessoa não vai se converter, não vou nem falar. Alguém já viveu isso? Já não? Eu fiquei... Não vou falar. Eu ia falar um negócio. Não vou me envolver política no meio, né, pastor Silvanino? Não convém. Mas vamos lá, tem pessoas que já desistiram,
de pregar, já desistiram de compartilhar, já desistiram de falar do amor de Deus para algumas pessoas. Queridos, eu tenho orado pelo meu pai há 25 anos. Vai completar agora 25 anos. Mas quando eu entendo que eu não vou fazer o papel do Espírito Santo de Deus, eu tenho que fazer o meu papel, que é orar, dar evidências do poder de Deus e compartilhar. Quem convence é o Espírito Santo. João 16:8 é muito claro. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu preciso, entendendo que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, eu preciso compartilhar, eu preciso levar essa palavra. Porque quando o apóstolo Paulo vai descrevendo ali as orientações aos homens, às mulheres, às jovens, tal, ele fala por quê? E aí ele começa com esse porquê. O porquê ele é uma conjunção explicativa que vai explicar tudo o que deve ser ensinado pela fé, pelo amor, perseverança, tudo com relação ao caráter. Ele deve ser porque todos devem ser salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,3 diz lá: isso é bom, agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Você tem o teu desejo alinhado com o desejo de Deus? Você tem esse desejo de compartilhar a palavra para todas as pessoas? Você deseja que todos se convertam mesmo? Aquele abusador, aquele sócio que te passou a perna, aquele ex-marido ou ex-esposa que te prejudicou bastante, ficaram brigando numericamente nos tribunais. Será que está alinhado? Eu lembro de uma jovem senhora que a filha foi violentada. E ela me procurou uma ajuda na área do direito. E eu não faço criminal, mas eu fui pastoralmente, não fui por causa do direito. E fui lá e aí eu atendi aqueles primeiros momentos ali, que ela tinha acabado de ser violentada, e nós fomos na delegacia, foi feito o boletim de ocorrência, o rapaz foi preso. E eu fiz aquele primeiro atendimento, pastoreando e cuidando do coração dela, e aí eu direcionei para um advogado criminalista. Falei: vocês precisam de um advogado, eu não conheço ninguém, mas vamos buscar aí informações. Mas aí eu continuei acompanhando e tentando levá-la a entender que, independente do que tinha acontecido, nós precisávamos sim que a justiça fosse feita, mas ela tinha que cuidar com o coração dela. E não tanto a filha, o impacto da filha foi grande, mas o da mãe foi muito maior. E aí passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos já, faz mais ou menos isso. Não sei se já dá 15. E ela continua escrava da falta de perdão. Ela continua escrava daquele rapaz que foi condenado, que cumpriu um sexto da pena, que não sei o quê, faz uns cálculos lá, ficou alguns anos na cadeia e foi liberado. O rapaz já está solto, mas ela continua presa. Sabe, quando eu não entendo a graça de Deus, eu começo a analisar as pessoas com a minha régua. E eu não entendo que existe um Deus que é soberano, e que Ele restaura, e que Ele me transforma, porque nós vivemos num mundo injusto que jaz no maligno. Esse mundo tem muita maldade, e todos nós estamos expostos, esse mundo físico. A chuva cai sobre justos e injustos. Mas quando eu entendo a graça transformadora em minha vida, eu preciso viver essa transformação inicialmente. E depois, a partir do momento que eu vivo, eu transbordo. A partir do momento que eu vivo, eu compartilho. Então, lá em Romanos 10, existe um texto que nos desafia nessa direção. Ele fala assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar no nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles em quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão,
se não forem enviados, como está escrito, como são belos pés do que anunciam as boas novas. Sabe, nós precisamos levar a graça transformadora para as pessoas. O que aconteceu com o Jean, e com a Jo, e com a família, pega ali o Gabriel, o Nicolas, foi algo extraordinário, foi um transbordar da graça. Mas eles tiveram a oportunidade de ter acesso a essa graça. Alguém um dia compartilhou, eles entenderam o amor de Deus. O amor de Deus fez com que a Jo orasse com relação a esse desafio de restauração. E o que a sociedade precisa hoje é que essa graça seja compartilhada, porque muitas pessoas não conhecem. Que às vezes, como nós estamos na igreja, nós temos que entender que tem alguns conceitos que eu fico dentro da igreja, eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso ir numa festa diferente, porque senão vai ter isso, eu vou me contaminar, certo? Eu respeito os pais que entendem diferente, eu respeito. Tá? Tem pais que só colocam em colégio confessional, mantém o filho numa bolha até ir para a universidade. Aí vai para a universidade e ele se desvia. A decisão que nós tomamos em casa, os nossos filhos estudaram num colégio onde todas as mazelas já estão aparecendo. O Nicolas chegou e falou assim, ó, lá na escola tem 3 meninas namorando um tal de trisal. Ele tem 15 anos. Primeiro ano do ensino médio. Falei, que bom, vamos conversar sobre isso. Que bom não, né? Que bom que ele trouxe essa informação, né? Ô, Jesus amado. Tem que cuidar para não cortar. Mas assim, ele trouxe a informação e nós conseguimos trabalhar esse conceito. Nós conseguimos ensinar, nós conseguimos discipular. Eu vejo a Fernanda que foi lá para a faculdade, já está no primeiro ano de faculdade com 17 anos, e chegando lá, a primeira coisa, vamos lá para o bar, não sei aonde, vamos lá para não sei o que do calouro. E ela se posicionando, falou assim, olha, não, e ela já encontrou uma amiga com a pulseirinha igual lá do PV, e falou, você também é crente, vem aqui, vamos sentar junto, vamos achar um jeito de evangelizar esse povo. Mas sabe, nós precisamos entender que esse mundo, ele está ao redor tentando nos devorar. O mundo jaz no maligno e Satanás, 1 Pedro 5,8 fala que ele anda ao redor como um leão, buscando a quem possa devorar. E se nós não entendemos a graça, se nós não entendemos que o mundo está clamando por isso, nós simplesmente vamos viver numa concha. E eu não compartilho a graça, porque eu vivo só para mim. E é só comigo. E é só uma graça egocêntrica. E eu não entendi a dimensão da transformação da graça para alcançar outras pessoas. Achei interessante que tem uma instituição dos Estados Unidos que fez uma pesquisa lá, ele montou lá um negócio de telefonia, falou assim, você liga aqui para contar as tuas dificuldades, aquilo que você fez de errado. E aí, custo de uma ligação local. E as pessoas ligavam lá. Ligavam e falavam assim, olha, eu matei alguém, aí eu cometi isso, eu fiz aquilo, eu abusei, eu adulterei. E eles só iam ouvindo. Certo? E foi muito interessante, porque eu estava vendo essa reportagem e falava que tanta coisa que apareceu em pouco espaço de tempo, que eles falaram assim, olha, é um negócio impressionante como as pessoas precisavam compartilhar. Agora, sabe aonde que eles podem compartilhar? Eles podem compartilhar lá no bar, lá nas baladas, ou ele pode compartilhar lá na sua casa, num pequeno grupo. Uma pessoa que está vivendo de escravo de uma mazela, que vai compartilhar lá, e junto com o compartilhar vai vir a restauração. Então, o desejo de Deus, que todos sejam salvos, através dessa graça transformadora. Mas um segundo destaque que eu trago nesse texto, está no versículo 12 e 13, que essa graça transformadora é capacitadora para a santificação. Porque, na verdade, nós acessamos a graça quando há o arrependimento, quando há realmente perdão dos pecados, eu sou transformado, e com a minha transformação, o que acontece? Eu vivo agora uma vida de santidade, esse é o desafio. Se você fala assim, eu fui alcançado pela graça, mas eu não me incomodo com o pecado, alguma coisa está errada.
Pode ser que você esteja vivendo um cristianismo que não é, porque o cristianismo real é aquele cristianismo que entra no nosso coração e gera transformação. Então, a partir do momento que eu acesso a graça, ela gerou transformação em mim, ela me capacita a viver a santificação. Veja ali no versículo 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, nós temos hoje muitos pregadores que eles têm pregado a graça como uma anistia da lei de Moisés. Existia a lei de Moisés foi escrito, e ali trazia um padrão moral, mas ela tinha ali um padrão moral e espiritual, também tinha um padrão de norma. Era uma norma estabelecida para a sociedade. E é muito importante entender, porque hoje nós temos a separação entre a igreja e o Estado. Mas naquele contexto, a lei de Moisés, ela era uma lei espiritual, mas que trazia reflexo na lei, nos relacionamentos. Então, quando nós entendemos isso, e daí os pregadores falam assim, não, pela graça nós somos salvos, então nós não estamos mais debaixo da lei. Agora nós estamos debaixo da graça. E aí liberou geral. Vamos lá, vamos fazer tudo o que nós podemos fazer. Depois nós pedimos perdão e somos perdoados. Ficou muito fácil. Vamos viver a vida doidado. E daí, só que é uma visão totalmente equivocada. E quem vai nessa onda, por isso que nós temos que estar muito atento em quem nós ouvimos. Nós temos que estar atento na credibilidade, na vida de quem nós damos ouvidos. Porque tem muita gente com a família destruída, com o casamento destruído, que está pregando sobre casamento. Tem muita gente que recém saiu nas fraldas, já se acha todo teólogo, todo poderoso, que descobriu aquilo que nem Paulo tinha descoberto. Sabe, e aí de repente leva uma onda de jovens e adolescentes com um coração meio fragilizado e vai atrás dessas ondas, e depois eles voltam todo quebrado, porque não entenderam o verdadeiro ensino da graça. Porque quando nós olhamos, a graça, ela sim nos liberta do pecado, ela nos salva, é verdade, certo? Mas ela não dá uma carta, um habeas corpus eterno aí para você sair pecando deliberadamente. Então a graça veio garantir a eternidade, pois ela nos libertou dos pecados que já cometemos, mas também veio nos capacitar a viver santidade. Salvação e santidade devem caminhar juntos. Então a graça não é uma autorização para continuar pecando. Então, a graça transformadora, ela nos capacita a viver santidade. 2 Pedro 2, 19 e 22 diz lá, prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados, e por elas dominados, então, em pior estado do que o princípio. Teria sido melhor não tiverem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltar as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles é verdadeiro o provérbio, o cão voltou-se ao vômito, e ainda a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Uau! Esse texto é forte demais. Tem muita gente que já experimentou a liberdade, já esteve entre nós aqui, experimentou da graça, mas decidiu viver a graça barata. Não deixou a graça transformar em santidade. Eu decidi flexibilizar. Vocês lembram como é que eram os crentes mais antigos? Sabe que na minha época eu rejeitei muito a Jesus? Porque os crentes mais antigos, você sabia que o cara virava crente. Sabe o cara que estava no bar direto lá, todo dia bebendo com os amigos, se converteu. Virava a notícia do bairro. Fulano virou crente, né? E ele já mudava a roupa, já colocava o terninho, já o cabelinho cortadinho, já passava longe, sai de mim, capeta, e aí passava, e aquele negócio, sabe, e era um negócio doido, e todo mundo sabia que o cara virava crente.
Mas só que junto disso existia ali também, sabia que ele ia casar com uma moça crente, sabia que dali havia uma transformação de vida. Hoje parece que não tem tanta diferença. Ah, eu me converti. Tem uns cantores aí que se converteu e continua dançando na boquinha da garrafa. É doido esse negócio. Sabe, às vezes as pessoas se acostumam com esse mundo e eles relativizam tanto o pecado que eles não entendem que a graça, viver a graça requer uma atitude de buscar santidade, de viver a santidade. E quando esse texto fala de o cão voltou-se ao vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Isso é muito triste, porque essa ilustração, ela ilustra bem o que muita gente acaba vivendo por não entender a dimensão da graça. Eu lembro de um casal que participou conosco dos nossos grupos de casais quando era um MIC, lá atrás. E eles estavam conosco, jovenzinhos, casais crescendo com um potencial lindo. Mas de repente, vamos começar com um vinhozinho social. Uma bebidinha nada, uma pizza aqui com vinho. Daqui a pouco começou a pizza, o vinho, a cerveja. Daqui a pouco os amigos vieram, os amigos da cerveja. Daqui a pouco vamos para a balada. Agora a igreja deixa um pouco de lado. Uau! Aí passou um tempo, vem a notícia. Saíram, não quiseram mais a comunhão com a igreja. Aí com isso veio o adultério. Aí veio o divórcio. E aí veio a destruição. A graça nos capacita a viver santidade. Nós precisamos viver a graça e sermos capacitados. A graça transformadora tem o poder de nos capacitar a vencer a tentação e avançar no processo de santificação. Gálatas 5,4 fala que aqueles que renunciam à liberdade em Cristo caíram da graça. Como é que a graça tem transformado a sua vida? Como é que você tem entendido a graça na sua história e na sua caminhada? De repente você está aqui nessa noite, você já entendeu a graça de Jesus com relação à salvação, mas só que a parte de santificação você está dizendo assim, não, deixa isso aqui de lado um pouquinho. Deixa isso aqui de lado. E às vezes você não quer nem compartilhar essa graça, porque você não quer expor ou ser hipócrita. Como é que eu posso pregar algo que eu não vivo? E aí vem uma consciência pesada. Por isso que essa graça transformadora transforma primeiro a minha vida, me capacita a viver santidade. E aí eu consigo sim compartilhar dessa graça sem medo de ser feliz, sem medo de ser apontado o dedo por Satanás, dizendo assim, você é um hipócrita, você é uma hipócrita. Fala que ama a Deus, mas olha o que você está fazendo. Aí você vai de madrugada lá pro quartinho, lá vê as pornografias na internet, e aí você está flertando com a mulher dos outros no seu trabalho, e tudo isso, não, você não tem nada a ver. Queridos, nós precisamos viver essa graça transformadora, e precisamos assumir um compromisso real com Deus. Um compromisso real onde eu vivo a graça, eu sou transformado e eu vou dando evidências com a minha atitude. De repente as pessoas estão olhando e estão vendo a luz brilhando em você. Estão vendo realmente o coração queimando por amor a Jesus. Chega de ter um evangelho que não é o bíblico, que é um evangelho meio relativo. Não vamos ser tão legalistas. Nós precisamos viver a graça de uma forma leve, amorosa, que possamos compartilhar dessa graça. Perceber a graça transformadora como capacitadora para a santificação faz com que você viva integridade. Isso não somente impacta a sua vida, a sua família, mas também transborda em evidência de Deus, do poder de Deus na vida de outros. Para fechar, queridos, um terceiro destaque que eu trago nesse texto lá do Evangelho de Tito, do livro de Tito, a graça transformadora é capacitadora para proclamar restauração. Veja ali no versículo 14, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando, repreendendo com toda a autoridade.
ninguém o despreze. Nós já falamos aqui, então, quando nós falamos da graça transformadora que capacita para a santificação, e o reflexo da santificação é você compartilhar essa transformação. Então o texto inicia de algo que a graça gera em nós, que é a restauração, e depois o desafio de ressignificar as marcas restauradas e proclamar a outros. Esse texto, ele está falando sobre um propósito. E o propósito de nós sermos alcançados, nós sermos restaurados, é que nós possamos ensinar a outros, proclamar a outros. Você tem usado o teu semente? Você tem orado por essas pessoas? Você tem compartilhado o amor de Deus aonde Deus te colocou para frutificar? Ou de repente você é um agente secreto que não tem feito diferença onde você está? O tempo está passando. As pessoas estão sendo colocadas diante de você. E, na verdade, eu não preciso ter uma boa eloquência, eu não preciso ter muito conhecimento, eu preciso estar vivendo aquilo que eu conheço. Porque conhecer a palavra, até Satanás conhece. A questão é como é que eu vivo essa palavra que transforma a minha vida. E como é que eu posso proclamar essa palavra através das minhas atitudes, através de uma intencionalidade. Porque você foi alcançado pela graça, não é para o seu bel prazer, mas existe uma transformação em você que te capacita a proclamar a outros. Versículo 15 diz: é isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo com toda a autoridade. Filipenses, ele diz lá que a graça é o melhor presente do cristianismo. Melhor presente do cristianismo ao mundo. Ela é uma boa nova espiritual, uma boa nova. No mundo meio exercendo uma força maior do que a vingança, mais forte do que o racismo, mais forte do que o ódio. Essas ilustrações ilustram um pouco as mazelas da sociedade. A sociedade clama em conhecer o amor de Deus. Tiago 1,6 diz lá: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe, quando nós entendemos que a salvação pela graça nos restaura e que nós podemos sim, devemos sim, ajudar outros a conhecer essa graça para a restauração deles, aí começamos a fazer a diferença e ressignificar o nosso propósito nesse mundo. A graça é a chave da restauração. Pela graça fomos libertos do pecado. Isso não é uma autorização deliberada para pecar, mas é um antídoto para acessar a restauração. Romanos 15:13 diz lá que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem a esperança pelo poder do Espírito Santo. Como é que você tem vivido e acessado essa graça? Quero finalizar com uma história que eu ouvi muito interessante. Tinha um tempo muito antigo, um rapaz cometeu um crime numa região, e naquela região quem tinha poder para liberar ele da condenação, que era a morte, enforcamento, era o governador. E aquele crime, aquele rapaz foi, e muitas pessoas viram as circunstâncias daquele crime, e fizeram um monte de carta, um abaixo-assinado, mandando para o governador, dizendo assim: olha, libera ele, né? Não condene ele à morte, libere ele. E aí, o governador falou assim: puxa, tanta gente querendo, eu vou libertar esse rapaz, mas eu quero conhecer ele primeiro. Daí disse que ele foi lá, escreveu, mandou fazer um decreto de anistia ali, pegou, colocou dentro de uma Bíblia, se vestiu meio de pastor lá, né? E aí foi lá na prisão. A hora que ele chega lá, ele fala: rapaz, eu vim aqui conversar. Não, sai daqui. Não, eu vim aqui, ó, aqui dentro tá... Não, sai daqui. Aqui está a tua esperança, a tua liberdade, sai daqui. Eu não quero saber disso. Começou a cuspir no governador, ele teve que sair dali. E pegou e foi embora. E a hora que ele saiu, o carcereiro, vendo aquilo, chegou para ele: rapaz, você acabou de expulsar o governador daqui, que estava com um decreto de
de anistia para te libertar. E aquele rapaz arrependido falou: agora. E aí marcaram o dia da condenação dele. E estava lá em praça pública. E ele lá com aquela forca lá para ser enforcado. Ele pede para dar as últimas palavras. E ele fala assim: eu quero alertar a todos, especialmente aos jovens, de que eu estou sendo morto, condenado. Não é porque eu não fui perdoado, é porque eu não aceitei o perdão. O que acontece é que muitas pessoas estão vivendo um caos nos seus casamentos, estão vivendo escravos do pecado, estão vivendo uma vida de miséria, uma vida nojenta. Não é porque o sangue não foi derramado na cruz, não é porque a graça não está disponível, é porque vocês não estão acessando a graça, ou nós não estamos acessando a graça. Como é que você tem vivido a sua vida? A graça tem transformado a sua vida? E como é que você tem compartilhado isso a outros? Eu quero desafiar você a sair daqui hoje com uma decisão no teu coração, de não somente viver essa graça transformadora de uma forma plena. De repente você vai ter que parar de dar ouvidos àquelas pessoas que vêm com teorias mirabolantes só para trazer confusão no teu coração, na tua mente. Ou aquelas pessoas que vêm com teorias dizendo assim: o mundo é legal, vamos para o mundo. Larga esse traste aí, vamos viver o mundo. Larga essa mulher aí, vamos viver o mundo. De repente você vai rejeitar isso. Você vai se afastar de pessoas que tentam te levar para o pecado, tentam te levar para o buraco, tentam te levar para a confusão, tentam te tirar do propósito de Deus. A graça que nos transforma é uma graça onde nós nos unimos no mesmo propósito e nós avançamos para a honra e glória do Senhor, vivendo santidade, vivendo uma vida plena, vivendo uma vida que gera transformação em nós, na nossa família e quem está ao nosso redor. Meu desafio para vocês nessa noite: vamos viver a plenitude dessa graça. E a pergunta que eu faço: você decide acessar essa graça transformadora através de uma entrega de uma vida ao Senhor Jesus? Você decide viver santidade? Você decide acessar a restauração? Você pode fechar seus olhos. É muito bom ter acesso à graça que alcançamos em Cristo Jesus, onde a morte e ressurreição dele nos deu um livre acesso à eternidade, ao Senhor, ao Pai. E eu quero nessa noite dar a oportunidade para você que está aqui, que nunca acessou essa graça, você nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você a fazer isso nessa noite. De repente você está aqui, ouviu falar sobre a graça, sobre santificação, sobre viver uma nova vida. Jesus, ele promete a nós uma nova vida a partir da nossa decisão de entrega ao Senhor Jesus. Mas eu queria que você que está aqui e nunca fez uma entrega, faça uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu reconheço que pela graça eu sou salvo, e eu quero hoje experimentar essa salvação, eu quero tomar uma decisão para que eu seja salvo, nessa noite. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Se você está aqui nessa noite, se você fez essa oração em nome de Jesus, enquanto a igreja está de olhos fechados, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você está aqui nessa noite e fez essa oração nessa noite, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Alguém aqui fez essa oração? Levante a sua mão se Deus está falando contigo, o Espírito Santo está falando contigo. Levante a sua mão se Deus está falando contigo. Graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Graças a Deus, pode baixar. Louvado seja. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém à minha esquerda, aqui no meio? Alguém mais está entregando a vida ao Senhor hoje? Lá atrás, graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Deus, o Espírito Santo está falando contigo. Essa graça transformadora, esse é o primeiro passo de um novo tempo. Eu queria que nós pudéssemos ficar de pé. Eu queria que vocês que levantaram a sua mão viessem aqui à frente. Eu queria orar por vocês aqui. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode vir, pode chegar.
Louvado seja, pode chegar lá atrás, chega aqui. Aqui também no meio tem alguém, chega aqui. Louvado seja o nome do Senhor, pode chegar, graças a Deus. Pode chegar aqui, enquanto nós cantamos esse cântico, chega aqui. Nós queremos orar, nós queremos colocar esse tempo novo diante do Senhor. Você levantou a sua mão, pode chegar aqui. Se você não levantou mesmo, o Espírito Santo está tocando no teu coração, chega aqui à frente. Se une essas irmãs que estão aqui. Nós vamos cantar um trecho desse cântico. Se o Espírito Santo está tocando no teu coração, se une essas irmãs aqui. Eu quero poder orar por vocês. Eu quero poder colocar diante do Senhor. Enquanto nós cantamos, vamos cantar.